Você vai comprar um alto-falante Bravox, né? O XP, que é o consagrado aí do mercado aí, pessoal do Sergipe. Usa muito, pessoal da Bahia que gosta de subgrave, como eu. Eu sou apaixonado por aquele grave mais profundo, né? Aquele grave macio. Acertado assim no sentido de dentro de casa, né? Que você, para escolher um grave desse, né? De subgrave, então é lugar mais fechado, né? Dentro do carro, né? Dentro do carro, ou você tocar dentro de casa, né? Mas grave que não joga tão longe, né? Que pega o ambiente. Eu sei que para dentro de casa, subwoofer é muito bom, viu? Só deixando claro, se você quiser grave, né? Para tocar longe, né? Procure woofer, chamado woofer, né? Um TS-620, alto-falante de 15 polegadas, né? Mas o que mais parece com um subgrave é um alto-falante de 18 polegadas. Alto-falante 18 polegadas, ele tem um sub, tem um ataque ali, mas o negócio aqui é grande. Então, para falante dentro de casa, muito bom, subwoofer, né? E nessa categoria entra o Bravox, viu? Falante que eu gosto demais, desde a primeira vez quando eu vi esse alto-falante, gostei demais. Não estou ganhando nada para falar aqui, viu, gente? É porque eu gosto mesmo do alto-falante, sou sincero. O que é bom tem que falar, né? Então, vamos lá passar para vocês como é que faz a ligação. Você que está a procurar aí como é que faz a instalação, se é bobina de... geralmente é bobina dupla, né? Qual o melhor para você se você gosta mais de subgrave ou um pouco mais de ataque. Tem uma diferença aí do bobina dupla, né? De 2 ohms e bobina de 4 ohms, né? O 4x4. E vamos passar tudo nesse vídeo aqui, viu? E antes de começar o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highland Som, vai escrevendo que ajuda demais. Deixa um comentário aqui que... você não sabe o tanto que ajuda. Deixa um comentário que é muito importante e vai escrevendo aí, viu, papai? Então chega de enrolação, já enrolei demais. A gente quer saber do resultado. Vamos lá. Então, gente, o Bravox, né, geralmente tem alto-falantes, né, com bobina simples, né, 4 ohms e 2 ohms. Mas vamos passar para vocês aqui, você que tá nessa dúvida primeiramente, é a questão dos ohms, né, bobina dupla dele, como é que funciona isso. E depois eu vou passar para vocês o que é que dá mais sub ou mais ataque, né, que tem uma diferença do, como eu falei no começo do vídeo, do 4x4 ali, certo? E o seguinte, ele tem a bobina dupla, né, como vocês estão vendo aqui, né? Geralmente, né, quando você for comprar um exemplo no Mercado Livre, se você também quiser comprar com a gente aí, eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, você compra diretamente da Amazon, viu? Quiser comprar do 2x2, né, bobina de 2x2 ou 4x4, aqui no link da descrição, vou deixar aqui nos comentários, você pode comprar com a gente que ajuda o canal, certo? E geralmente ele vem de dois jeitos, né, como eu disse para vocês, dois, né, que no caso é 2 ohms aqui e 2 ohms aqui. Aí como é que faz a ligação? Vou passar para vocês. E também vem ele 4x4, né? Que é como se fosse aqui essa bobina aqui ser 4 ohms e aqui outra bobina ser 4 ohms. E como é que faz a instalação, né? Se você for usar um Bravox, é muito simples. Eu vou passar para vocês aqui. E é o seguinte, gente, um módulo, né? Um exemplo, o Bravox mesmo tem um de 400 ms, né? E tem de 500. Eu mesmo vou no de 500, né? O de 500 eu acho melhor. Tem um de 800 também, mas hoje estamos aqui falando do UXP do Bravox. Então, por exemplo, você vai comprar o de 500, no Mercado Livre tem tudo. Ele é mais ou menos essa estrutura aqui. E vamos passar para vocês como é que faz a ligação. Por exemplo, você comprou de bobina 2x2, né? 4x4, eu não sei dizer, mas vai de conta que você comprou essa bobina dupla aqui 2x2, né? Eu vou falar 2x2 para ficar mais simples. Então, um módulo bom para você comprar, né? Para você fazer, acho que sobra potência, né? E fica, né? Que subgrave é uma coisa que pede alimentação, viu? Eu sempre acostumado aqui com alto-falante de 15 polegadas de woofer, né? Quando eu peguei meu primeiro alto-falante subwoofer, eu percebi que é um bicho que pede alimentação, chupa coisa, viu? Porque você tem que aplicar mais potência, porque como ele é sub, então às vezes você não escuta, né? As baixas frequências, aí você tem que aplicar mais potência e assim chupa uma bateria danada. Não sei se você... Tem muita gente que bota aí um exemplo, uma fonte chaveada, né? Fonte chaveada, né? Dá uma apropriada para som, mas o pessoal usa. E o que eu vejo é quando o pessoal bota um subwoofer, rapaz, ela não tá clipando, né? Meu som tá desligando. Se o seu som tá desligando, no sentido de a energia, né? Você bota um voltímetro, a energia baixa, é sinal que o seu sistema tá não tendo a alimentação certa, né? Eu mesmo, meu som só via desligando, né? Eu não sabia, né? Com o primeiro som que eu tive, inexperiente, e só via, né? Queimava muito meu modo. Eu aumentava o som, queria saber o som alto, não era bem regulado e a bateria baixava lá para, né, com a fonte ligada, que a fonte estava com defeito, eu não sabia. A bateria baixava lá para 9 e pouco. Meu amigo desligava tudo, queimava meu modo, eu não sabia. Aí quando eu comprei uma fonte boa, né, no caso, que não baixava tanto. Ó, seu sistema baixou menos de 12 volts ali, pode dar um jeito de carregar seu sistema, pode ver alguma coisa tá errada, porque geralmente os modos quando baixa ali menos de 12 é perigoso, viu? É claro que também, né, tem muita gente que diz que você vai de 11 volts, eu acho perigoso, muito perigoso. 10 volts, acho que 10 volts, 9 volts é a hora que queima, né? Não é todas as vezes que vai queimar seu som, viu? Quando baixa
baixo assim. Às vezes o seu sistema de módulos tem proteção, viu? Só deixando claro. Mas preste atenção nisso, quando baixar ali menos de 12, procura um jeito de carregar. Aqui é um vídeo completo, viu? Nós estamos aqui falando do Bravox, mas é um vídeo logo completo para tirar as dúvidas de quem tá chegando no Só Automotivo. Esse aqui é um canal para quem tá chegando no Só Automotivo, tirar todas as dúvidas que eu já passei. Então, gente, se você comprar esse alto-falante 2A2, né, bobina dupla, o que é que você vai fazer? Você, por exemplo, comprou um módulo de 4 ohms. Seu módulo, como eu disse para vocês, tem que ser de 4 ohms, né, 1200, né? Eu acho um módulo bom. Claro que você pode botar outro módulo menor, outro módulo se quiser maior, mas eu acho um módulo bom para um gráfico desse aqui de 1200, né, que vai sobrar potência, né? Ou 1000 RMS. Então, para você fazer essa ligação aqui, por exemplo, se você for usar essa bobina de 2 ohms aqui, 2A2, você tem que fazer o seguinte: você tem que ligar o positivo do seu alto-falante aqui no negativo dele, ó, negativo aqui, desse jeito aqui. É para casar certa a impedância com esse módulo aqui de 4 ohms, né? Então, para casar certo com esse módulo de 400 ou de 1200 ms, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar o fio, né? Depois que você ligar o fio positivo e negativo do seu amplificador, você tem que pegar o fio positivo, pega o fio positivo, liga no seu módulo, né? E o negativo você vai ligar claro, no seu módulo também, né? Desse jeito aqui, viu, gente? Você pega o fio positivo aqui do seu módulo, liga no negativo, que assim é como se fosse uma ligação em série, né? Chamada em ligação em série. E aqui você liga o positivo e negativo do seu módulo, desse jeito aqui. Só lembrando que esses dois fios, positivo e negativo, você tem que, por exemplo, se você botou 1 metro, 1,5 metro ou menos, você tem que ser do mesmo tamanho. Geralmente esses fios aqui tem que ser do mesmo tamanho. Você ligou o fio positivo, chega a corta, né? Veja a distância que você vai ligar do seu amplificador e você tem que botar. Se for 1 metro, você tem que cortar os dois do mesmo tamanho. É muito importante. Aqui nessa de dentro aqui não precisa não, né? Quanto menor, melhor. Mas tem que ser. E qual é a bitola desse fio? A bitola do fio geralmente tem nos amplificadores, né? Eu acho que para um sistema desse aqui, de 6 milímetros, né? Acho que bom fica de 10 milímetros para você usar num grave desse aqui. De 10 milímetros tá bom. No meu grave mesmo eu uso de 10 milímetros. Certo, gente? Essa ligação aqui vai casar a impedância com 4 ohms, viu? Quando você faz essa ligação em série, né? 2 mais 2, em série, claro, né? Vai dar 4 ohms no módulo de 4 ohms. Agora, se seu amplificador, né? Se o amplificador for de 2 ohms, né? Se o amplificador for de 2 ohms, então você tem que escolher o alto-falante 4A4, viu, gente? 4A4 é a bobina, né? 4 ohms aqui, 4 ohms aqui. Essa ligação é em paralelo. O que é ligação em paralelo? Você vai pegar o fio positivo, sempre do mesmo tamanho, né? Você vai pegar o fio positivo da bobina e o outro fio da outra bobina aqui e ligar aqui, fazer direitinho aqui. Você vai ligar o fio positivo aqui no mesmo fio aqui, né? Que é a ligação positivo, positivo, negativo com negativo. Aí você vai pegar o positivo, quer dizer, o negativo aqui do seu... Você vai pegar o negativo aqui e ligar no negativo aqui do módulo. Pega o outro negativo aqui e liga no seu módulo, viu? Que essa aqui é a ligação em paralelo. Vou deixar aqui até na tela mostrando para vocês, viu? Assim, né, nessa ligação em paralelo, do 4 dividido por, no caso, 2 bobinas, né? Se eu não me engano, é essa conta certa. Sei que 4A4, ligação em paralelo, vai dar 2, né? No caso, se fosse ligar em série, dava 8, né? Mas aqui, no caso, a conta, se você tiver em dúvida, se você quiser fazer outra ligação, ver como é que faz essa soma, você pega o ohms, né? No caso aqui são 4, né? A impedância é 4, né? Um exemplo, aqui são 2 bobinas, é como se fosse 2 alto-falantes em um. Aí você divide por 2, né? Que são 2 bobinas. Por exemplo, se fosse 3 alto-falantes, 4 alto-falantes e era assim. Aí você divide a impedância do alto-falante, né? Pode ser vários alto-falantes, mas a impedância é uma coisa, né? E você divide por um tanto de coisa. Como aqui é 2 bobinas, aí você divide por 2 e vai dar 2, viu? Então, para você usar, né? Se você já tiver um módulo, tem que aproveitar um módulo de 2 ohms, então você tem que comprar um alto-falante aí de 4A4, viu, gente? Deixando bem claro, é um vídeo bem explicadinho aí para você. Também, se você não tiver Bravox, tiver outro alto-falante com bobina dupla, é a mesma coisa. Aí você me diz, por que esse negócio de 2 bobinas vai tocar mais? Não, é só questão da impedância, fechar a impedância certa. Acho que essa questão de ohm mesmo é só para deixar a impedância certa para você ligar no seu amplificador, porque existe várias ligações, né? Tem alto-falante de 2 ohms, quer dizer, amplificador de 2 ohms ou 4 ohms, certo, gente? Então, se você tiver um amplificador de 2 ohms, é esse aqui, 4A4. Se tiver um amplificador de 4 ohms, é 2A2, ligação em série, viu? Deixando bem claro. E aí, Raylan, existe diferença, né, desses dois alto-falantes? Existe um pouquinho, né, para você que quer uma diferença, se você quiser mais sub, tem até uma tabela aqui, que aqui, ó, você pode ver como tem aqui de 10 polegadas, né, e aqui de 12, né,
e tem uma diferencinha aqui. E o que é que essa diferença diz? Aqui no QTS tem uma diferença, né? No QTS e também no X-Max, que é que vai fazer isso. Se você quiser mais subgrave, né? É o que eu gosto, você compra de 2 a 2, viu, gente? Que esse aqui 2 a 2. Se você quiser mais subgrave, né? Ele vai expulsionar mais um pouco e vai fazer mais subgrave. Resumindo, para quem é leigo aí, não entende muito do assunto, viu? Você gosta mais aquele grave mais profundo, compra o 2 a 2. Se você quiser, não é tanta diferença, viu, gente? Deixando bem claro. Se você quiser mais um pouco de ataque, compra o 2, quer dizer, o 4 mais 4, né? Que é a bobina turbo 4x4, viu, gente? É mais sub, né? O 2 a 2 e mais ataque o 4x4, viu, gente? Deixando bem claro. Também não é tanta diferença, não. Dizem que o que tá mais diferente, que tem muito mais ataque, é o novo, né? Que até eu vou deixar aí na tela mostrando para vocês aí. Dizem que ele tem mais ataque, mas esses aqui são muito parecidos. Eu mesmo, né, como eu gosto de já ter um amplificador aqui, né, que até eu vou fazer no meu sistema, já ter uma caixa ali para o alto-falante, eu vou botar, né, um amplificador de 4 ohms. Então dá certinho, fecha com o que eu gosto mais de sub, vai dar certo com a impedância do meu módulo. Espero ter ajudado, né, um vídeo bem simples, mas a intenção da gente é só ajudar para quem está chegando no som automotivo agora. Se você não sabia, se agora você sabe, deixe seu comentário. Se você não entendeu nada também, deixe seu comentário. A intenção da gente é sempre ajudar. E, antes de terminar o vídeo, sempre faça o bem para o bem voltar até você, né, nesse final de ano e todo ano. Não é só questão de só pense em coisas boas quando começar o ano, esse ano vai ser bom. Pense sempre. 24 horas você tem que sempre pensar o bem. Se você tiver raiva do seu amigo, do seu vizinho, né? Qualquer pessoa que você tiver raiva, tente perdoar essa pessoa, sempre pensar nas coisas positivas dela, né? Apesar que às vezes não tem, né? Mas quando você, né, até Jesus falava, né? Quando você está pensando mal de alguém, eu quero que aquela pessoa se lasque, isso volta para você. Na mesma intensidade que você manda, volta, viu? E às vezes volta até mais, né? Então, sempre passa o bem para o bem voltar até você. Porque quando você está falando uma coisa para alguém ruim, sinta como tivesse um espelho que volta para você, viu? Eu senti de falar isso para muitas pessoas aí, que nós somos humanos, né? Mas não vai nessa questão de humanos, porque Deus está dentro da gente, né? Nós somos semelhança. Não pense que Deus está lá em cima, Deus está dentro de você. Você nunca está só, nunca está só. Chegou, me arrupiei todinho aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Final de ano aí maravilhoso, dependendo do tempo que você esteja vendo esse vídeo. Tamo junto.